uma matéria que todo mundo, né, de certa forma, aguarda uma resolução. Eu gostaria de uma resolução mais rápida possível, mas vocês já viram, né? Brasil não é rápido, velho. O Brasil nunca foi rápido. Então, vamos aguardar uma nova prorrogação do inquérito da Vai de Bet. Corinthians, inquérito sobre comissão em contrato é prorrogado por 90 dias. O inquérito policial, só para lembrar, tá? Inquérito não é sobre não é bem sobre a comissão em contrato, né? É sobre o repasse da comissão para um terceiro, né? Mas tudo bem, então mudando o objeto a partir do tempo, né? Eu achei bem curioso. O inquérito policial sobre desdobramento do pagamento de comissão, desdobramento do pagamento da comissão, pela intermediação do contrato de patrocínio entre Corinthians e Vadbet, foi prorrogado por mais 90 dias. A prorrogação foi concedida na última segunda-feira, dia 3, ou seja, dia 7, ou seja, né? As pessoas estão um pouco atrasadas, mas depois do clássico, eu prefiro que seja sempre depois de um jogo, e não quando a gente está dentro no dia do jogo, como foi ontem, né? Que trouxeram a cobrança do Bertolucci, mas tudo bem. A extensão do prazo havia sido pedida pelo delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. O inquérito foi instaurado em 7 de junho e já havia sido prorrogado. Um dos motivos para isso foi a demora na entrega dos dados a respeito de movimentações financeiras por parte dos bancos. Lembra que eu já falei sobre isso? Alguns bancos não entregaram com a celeridade que eles imaginavam, e eu acho que está atrasando pra caramba, né? Já tem meses aí. Esses dados bancários geralmente são rápidos, depois de uma decisão judicial de quebra de sigilo, né? Geralmente tem uma celeridade quanto a isso. Com a extensão de prazo definida, a polícia marcará novos depoimentos. Entre os próximos a serem ouvidos como testemunhas, não entendo por que tem o Osmar nessa condição. O único motivo seria, em tese, por uma relação com o Marcelinho Mariano. Não vejo uma relação que o Osmar tenha participado de qualquer tipo de ato ali dentro do Corinthians ou dessa negociação. Nem o Armando e muito menos o Osmar participaram, que eu não tenho qualquer conhecimento disso, certo? Então, eventualmente, isso daqui me causou um pouco de surpresa por chamamento dessa testemunha. Testemunhar o quê? Se o ato não teve a presença em tese do Osmar, né? Então, achei estranho. O presidente Augusto Melo deve ser um dos últimos a depor. O caso começou a ser investigado após a coluna do Juca Kfouri no UOL mostrar que depois de receber 1,4 milhões do Corinthians, a rede social Media Design, apontada como intermediadora do contrato entre Clube e Vadbet, transferiu cerca de 1 milhão para a New Way Soluções Integradas. Para a polícia, a New Way é uma empresa de fachada. A lavagem de capitais, falsidade ideológica, furto qualificado, apropriação indébita e corrupção privada no esporte estão entre os possíveis crimes investigados. O Corinthians é tratado como vítima na investigação. Polícia Civil e Ministério Público trabalham com a suspeita de que, na prática, não teria havido intermediação. Melo nega irregularidades. Com todo respeito, esse não é o objeto do contrato. Ou objeto da investigação. Porque isso aí, de certa forma, né, não estaria dentro do escopo da polícia definir o que é e o que não é. Com todo respeito. Você pode até, eventualmente, colocar aqui, corrupção privada no esporte, né? Talvez pela lei geral. Mesmo assim, aqui não tem envolvimento, em tese, com os dirigentes. Em tese. Porque iniciou-se com um suposta remessa de valores para uma empresa de fachada posteriormente ao contrato. Ou seja, que não tem responsabilidade do clube. Como é vítima, muito menos poderia ter corrupção privada nesse aspecto, já que estaria com um escopo diferente. Mas, de qualquer maneira, eventualmente, né? Estão colocando aí o contrato de intermediação, que é uma relação civil, né? Não haveria essa intermediação. O que ele vai falar? Tem crime aqui porque não teve a relação. Qual? Polícia Civil não apura esse tipo, na minha concepção. A Vadbet rescindiu unilateralmente o contrato usando o escândalo policial como justificativa. Mas não necessariamente está havendo como a intermediária ter ou não praticado o ato, até porque ela assinou o contrato, né? São situações, né, que, de certa forma, estão mudando as versões, reescrevendo a história, reescrevendo os motivos e por aí vai.
Vamos ver qual vai ser a justificativa lá na frente. Mas, prorrogado novamente, já não estamos falando mais de fevereiro, já não estamos falando mais de março, mas aí estamos falando de abril. E vamos seguir